Sansão fere 1000 homens com a queixada de um jumento. E vindo ele a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém, o Espírito do Senhor constantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como um fio de linhos que estão queimados, e as suas armaduras, e se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e se estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu ela com 1000 homens. Então Sansão, com uma queixada de um jumento, um montão, 2 montões, com uma queixada de um jumento, feriu 1000 homens. E aconteceu que, acabando de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramate-Lehi. E como estive grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu deste essa grande salvação. Morrerei eu, pois agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Lehi, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama, a qual está em Lehi até os dias de hoje. E julgou Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Amém? Amém. Irmão, tudo na nossa história tem um começo. E a história de Sansão foi através de um milagre. Então, esse milagre, Deus tem suas formas de trabalhar, de uma forma que às vezes nós não compreendemos. Então, o povo naquela época se desviava da presença do Senhor, a fazer o que era mal perante aos olhos do Senhor, adorar outros ídolos. Então, o Senhor resolveu entregar o povo de Israel, o povo judeu, durante 40 anos nas mãos dos filisteus. Irmão, essa noite nós estamos aqui não para que nós sejamos entregados na mão do inimigo, mas sim para Deus nos tirar da mão do opressor e nos dar vitória, né? Então, naquela cidade de Zorá existia um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e sua esposa, que era estéril. Então, um certo dia apareceu-lhe um anjo, que veio e falou para ela: ó, veja que tu não tens filhos, mas tu concederás um filho. E nessa parte, irmão, nós vemos que a mensagem aqui é ter fé e não duvidar, porque essa mulher aqui, ela não interrogou, ela não duvidou do milagre. Então ela foi, apressadamente, ela foi até o encontro do seu esposo e falou: um certo homem apareceu, cuja beleza era belíssima, e me falou que eu ia ter um filho, e me falou essas palavras, que eu não poderia comer coisa imunda, nem bebida forte, e nem vinhos, e nem aquilo que há na vida. Então ela falou para o seu esposo, e então Manoá, seu esposo, orou a Deus para que aquele homem voltasse para confirmar tudo aquilo que o anjo tinha falado a sua esposa. Mas Manoá não desacreditou. Às vezes na vida, irmão, é que nem aquela enchente, né, que veio no Rio Grande do Sul. Deus tem sempre porque Deus tinha entregado aquele povo ali naquela cidade, mas tinha um que temia a Deus, tinha um que orava a Deus. Então Manoá orou a Deus e Deus ouviu a sua voz. A importância, irmão, da gente ter crédito com Deus, a importância da gente estar orando, a importância da gente estar jejuando, consagrando a Deus, a importância da gente estar louvando a Deus. Isso tudo é criando crédito com Deus, para que numa necessidade maior que tu precisar, Deus possa vir entrar com providência, porque Ele sabe das nossas necessidades. Mas se nós adorarmos outros deuses, a não ser o Deus de Israel, Deus não vai te ouvir.
né? Deus não vai te ouvir. Mas Deus ouviu a voz de Manoá. E então a sua esposa estava no campo só, e o anjo lhe apareceu novamente. Então ela veio e noticiou a seu esposo e falou: ó, aquele homem que me apareceu a primeira vez tornou a aparecer novamente. Só que eu também não perguntei qual era o nome dele e também de onde que ele veio. Então apressou-se Manoá e a sua esposa foi até esse homem. Então Manoá lhe perguntou: és tu o homem que tem falado essas palavras? Então o anjo lhe falou: eu sou o anjo, eu sou. Então o Manoá falou: então cumpra as suas palavras que tem dito a essa mulher. Então o anjo lhe falou: já tem dito tudo o que deve fazer a respeito do menino. Não cortará o cabelo dele, nem comerá fruta da vide, e nem beberá bebidas fortes, porque esse menino é narizeu de Deus. Amém, Senhor? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então o Manoá, naquele instante, ele se sentiu alegre de estar sendo honrado com o milagre que Deus estava propondo na vida dele, que era dar um filho através de uma idade que ele já estava avançado e que o milagre ia acontecer. Mas ele era um homem de fé e o milagre aconteceu. Então Manoá sentiu honrado e falou para o anjo: desde que nós matamos um cabrito e lhe ofereça a ti, para que tu se sente à nossa mesa. Então o anjo lhe falou: nem que me dê tempo podereis comer eu do teu pão, mas se tu ofereces ao Senhor. Só aí então que Manoá não percebia que ainda era o anjo do Senhor, que era o próprio anjo do Senhor que estava com ele, que estava com Manoá. Então Manoá lhe perguntou: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? E o anjo lhe falou: como tu podes me perguntar o nome se vê que eu sou maravilhoso? Então Manoá pegou esse cabrito e mais umas ofertas de manjares e levou até o altar, e lá ele queimou e subiu aquela chama, e o anjo subiu pelaquela chama e nunca mais lhe apareceu mais. Nunca mais apareceu. E aí então Manoá, ele ficou desesperado por causa que tinha visto a Deus, porque ali não era um anjo qualquer, mas era Deus, era o próprio Jesus Cristo que estava aparecendo naquele momento. Então Manoá falou: agora morreremos porque vimos Deus. Então deu ali de entender, irmão, que a mulher era mais entendida da lado espiritual ali. Então a mulher falou: se ele quisesse nos matar, ele não teria aceitado o nosso holocausto, não teria aceitado os nossos manjares, então, e também não teria dito todas aquelas palavras que ele nos disse. E então ali se passaram os dias e o menino nasceu. Então a mulher colocou o nome naquela criança de Sansão. Sansão nasceu e Deus lhe abençoou. E Sansão foi crescendo, e de vez em quando o Espírito se manifestava na vida de Sansão, ia impelindo na vida de Sansão. E Sansão, já adulto, ia passando pela cidade, desceu até a cidade de Dina, e lá depois ele viu uma mulher das filhas dos filisteus. Então ele foi até a sua mãe e a seu pai e falou: pai, peça aquela moça para mim em casamento. Então seu pai lhe falou: por acaso não há filhas do teu povo, do meu povo, e cuja também entre os seus parentes, para que tu vá se agradar daquelas filhas dos filisteus que são incircuncisos? Porque até ali então, irmão, Deus já estava começando a fazer a sua obra na vida de Sansão, né? E os pais deles não entendiam que aquela obra
já era de Deus para se realizar na vida de Sansão. E então Sansão falou: não, pai, mas eu quero essa que me agradou os meus olhos. Eu quero essa. Porque Deus vai usar de uma forma, porque na parentela dele existia moças mais belas do que aquela que ele tinha escolhido, que é as filhas dos filisteus. Porque Deus é assim, ele tem as suas escolhas, ele coloca no coração e aquela dali pronto. Então Sansão saiu ao encontro com seu pai e a sua mãe, foram em direção a Tina, e nesse caminho lhe saiu um leão bramando ao encontro de Sansão. Mas aí o Espírito de Deus estava sobre Sansão. Então Sansão pegou aquele leão como se fosse uma folha de um papel, rasgou-se no meio, através do Espírito Santo. A importância de Deus está sobre nós, porque Ele é quem nos dá força. Ele é quem nos purifica através da sua palavra. Então Sansão pegou aquele leão e rasgou-se no meio, como se fosse uma folha de papel, vamos supor. E então ali foi apresentado Sansão à sua esposa, e depois de uns certos dias Sansão volta para ver sua esposa, e ele falou: agora eu vou ali naquele caminho ali que eu matei aquele leão, vou ver como é que está aquele cadáver. E ele foi até aquele cadáver, e quando ele viu aquele cadáver, estava cheio de abelhas. O que tinha lá dentro? Favo de mel tinha dentro daquele leão. A vitória de Sansão tinha sabor de mel. Tinha sabor de mel. Isso não é aquela música que tem sabor de mel. Isso é a palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus que está falando aqui. A sua vitória também pode ser hoje ou amanhã e vai ter sabor de mel. Porque a nossa vitória de sabor de mel vai ser quando nós saímos dessa terra para o céu. E Sansão pegou aquele favo de mel e saiu comendo, se enchendo a barriga de favo de mel, e levou até a sua mãe. E a sua mãe e seu pai não entendiam o que estava acontecendo. Quando Deus te der a vitória, irmão, não queira saber de onde é que vai vir. Pegue sua vitória, saia com ela na mão. Não importa se vai vir da direita, se vai vir da esquerda, do fundo ou da frente. Concentre em Deus e dele tudo fará o nosso favor. Então Sansão saiu até o seu pai e a sua mãe, e ali foi apresentada a esposa, e a esposa às portas do casamento. Então seu pai deu-lhe uma festa, como era de costume naquela época, quando os pais iam lá e pediam a noiva em casamento para o seu filho, e ali foi entregado em casamento a Sansão, E então os filisteus vieram e trouxeram mais 30 companheiros ali para aquela festa. Trouxeram mais 30 homens para aquela festa. Glória a Deus. Aí Sansão, para fazer uma graça para aquele povo, aqueles filisteus, falou: vou te dar o enigma adivinhar. Se tu os adivinhar durante 7 dias, eu te darei 30 vestes e 30 lençóis de linho puro. Mas se tu não os adivinhares, tu me darás 30 vestes e 30 roupas para os filisteus. Então os filisteus falaram: dai-nos então o enigma adivinhar. Então a palavra de Deus vem falando assim, que o enigma era esse: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E então, se ali no terceiro dia os filisteus não conseguiram adivinhar o enigma que Sansão tinha proposto aos filisteus, e então os filisteus foram convidar a esposa de Sansão, e eles falaram: glória a Deus. viemos aqui, te convidamos aqui para que tu reveles o enigma
Sansão tem nos dado. E então ela falou: mas seria convidar aqui para tomar o que é nosso? Então Sansão ali chegou também ali com a sua esposa, e a esposa dele começou a importunar todos os dias, durante aqueles 7 dias, e falou para ele: tu deixa o inimigo adivinhar o meu povo, e agora tu me aborrece e não quer me revelar esse enigma. E Sansão lhe falou: não reveleis nem a minha mãe, nem o meu pai, por que eu te falaria? E ela começou a chorar, todos os dias, clamando que queria saber o enigma, porque os filisteus já tinham falado: se você não me revelar esse enigma, eu vou colocar fogo na sua casa e em todos os seus parentelos que tiver dentro dela. E então, no 7º dia, Sansão revela antes do sol se pôr o enigma, que do forte, deixa eu ver aqui, irmãos, que essa palavra ela é bem forte. Que coisa há mais doce do que o mel, e que coisa há mais forte que o leão. Esse era o enigma adivinhar, e aquele povo não estava conseguindo adivinhar. Então eles correram e foram falar até a Sansão. Então Sansão falou: se tu não tivesse perturbado a minha novilha, que é a esposa, jamais vocês teriam adivinhado. Então Sansão ficou irado e desceu aos quilonitas e matou o 30, pegou aquelas vestes, aqueles lençol, e deu àqueles que adivinharam o enigma. E aí então o pai da esposa de Sansão pegou a esposa e deu ao seu melhor companheiro. E então aí passou-se uns dias, Sansão tinha voltado para a sua casa com o seu pai, Manoá, e a sua mãe. Voltou à casa onde estava a esposa, que era na casa do pai da esposa de Sansão. E lá Sansão levou um cabrito e falou: minhas que para entrar na câmara da minha esposa. Então seu pai lhes falou: ó, te dei ela ao seu melhor amigo. E então Sansão não se conformou com aquela situação, e ele se irou-se ali naquele momento, por causa que tinham dado a melhor esposa dele ao seu melhor amigo, seu melhor companheiro. E a palavra fala irmão, que ele tinha uma irmã que era mais formosa do que a sua própria esposa. Mas Sansão não queria aquela que era mais famosa, que era do teu povo. Ele queria aquela que era dos filisteus. Então Sansão irou-se e pegou-se 300 raposas, e amarrou uma no rabo da outra, e tocou fogo no meio daquela seara, e pegou fogo naquela seara, naquele trigo, todos aqueles reservatórios que estavam ali, queimou-se tudo, não sobrou nada. Então os filisteus vieram e perguntaram àquele povo, falou: quem fizeste isso? Então o povo falaram: foi o genro do Tinita que colocou fogo e acabou tudo isso. E então os filisteus foram até a casa da esposa de Sansão, colocaram fogo nela, em seu pai, em toda a casa. E então Sansão, vendo aquela situação, falou: eu sou inocente dessa vez para me vingar. E então Sansão pegou aqueles homens e feriu nas coxas, nas pernas, e então os filisteus se revoltaram cada vez mais com Sansão. Então Sansão resolveu a fugir daquela cidade e foi para
para a caverna de Etã. Ele foi para a rocha de Etã, então ele se escondeu lá. Aleluia. E os filisteus começaram a caçar Sansão e não encontraram. E aí se reuniram 3.000 homens da tribo de Judá, e foram até Sansão e falou: Sansão, você não sabe que os filisteus, ele nos domina já há mais de 40 anos que ele nos domina? Porque tu fizeste isso, agora eles querem fazer o mesmo conosco. Mas nós estamos aqui para te amarrar e entregar nas mãos dele. Então Sansão lhe propôs: mas tu não farás nada comigo? Vocês prometem que tu não farás nada comigo? Então o povo falou: nós não faremos nada contigo, mas nós entregaremos vocês nas mãos dos filisteus. E então ali foi para entregar Sansão nas mãos dos filisteus. Só que o Espírito do Senhor se apossou-se de Sansão, né? E Sansão viu ali aquela queixada do jumento no chão, fresca, pegou aquela queixada e só era matando gente para cá e gente para lá, e só caindo gente para todo que é lado. E Sansão, nessa queixada, ele fez cantando a canção dele, que essa, quando ele fala que ele está se referindo à canção, ele matou cantando: de uma queixada fiz um montão, de uma queixada fiz 2 montão. E então Sansão, quando acabou-se ali de matar aquele povo, está aqui na palavra dele, que lançou a sua queixada no chão, né? Estava na sua mão, no chão, e chamou aquele lugar de Ramate dele. Então Sansão sentiu sede e falou: Deus, você me deu grande livramento, agora vai me deixar morrer de sede? Então o Espírito do Senhor veio e feriu aquela rocha, e ele pôde saciar a sua vitória. Graças a Deus. E o Espírito reviveu na vida de Sansão, e Sansão conseguiu julgar aquele lugar por 20 anos. Assim diz a palavra, né, irmão? Que hoje, irmão, nós possamos sair daqui com a esperança de uma vitória, porque todos os dias nós enfrentamos uma batalha. É batalha espiritual, é batalha financeira, é o crente perturbado para pagar suas dívidas, é o crente perturbado por causa das enfermidades, vem nos filhos, vem na gente mesmo, é crente sofrendo de dor, mas Deus está aqui para nos libertar. Assim como Deus usou Sansão, Deus está aqui também nesse momento para nos dar a vitória, e nós sentir a vitória com saúde dela. Amém? E assim eu agradeço a rica oportunidade. Que Deus continue me abençoando a minha casa e a cada irmão que está aqui também presente, e que o Espírito Santo de Deus possa se tomar assim também na minha vida, também na sua vida. Amém?